Deixa eu contar uma coisa para vocês. Trem tá bom pro governo Lula, não. Isso não fica bom pro governo Lula, fica bom para nós que não gosta do governo Lula, né? Brincadeira à parte, né? Usando o meu goianês e mineirês aqui, aquela situação do arroz está se agravando. A coisa está ficando mais difícil para o governo Lula. E eu avisei para vocês que isso geraria uma crise grande e que vai ser muito bem explorada hoje pela oposição e vai ser muito bem explorada hoje também por aquela parte da mídia que já não quer saber do Lula não, que já está de saco cheio do governo Lula. E eu estou falando do Estadão, da Folha de São Paulo, do Antagonista. Esses jornais já não estão muito satisfeitos com a atuação e com a gestão do governo Lula. E por isso, essa crise do arroz vai se agravar. Já tem uma CPI para ser aberta. E aí, se descobrir que, devido à tragédia do Rio Grande do Sul, haveria a possibilidade de existir fraudes em licitações e corrupção explorando da miséria do povo gaúcho para essa história de compra de arroz, meu amigo, isso vai ser um prato cheio para a oposição. Dá uma olhada o que já estão falando sobre essa situação do arroz. Vão até cancelar, já estão pensando em cancelar o leilão do arroz por causa da oposição batendo e da mídia batendo em cima. Acompanha aqui comigo. Pois é, pessoal, matéria do Estadão e do Agroestadão. Crise do arroz. Eu falei para vocês que ia gerar uma crise e o Estadão já está tratando assim. A crise do arroz. Governo já cogita suspender o leilão e afastar os envolvidos por suspeita de fraude. E é exatamente assim que já está sendo tratado, suspeita de fraude mesmo. Os ministros avaliam como resolver a crise após a terminação de Lula. Ex-assessor de Nery Geller e corretor no leilão de arroz confirma sociedade do filho do secretário, ou seja, tem até parente de secretários envolvidos com o governo nessa licitação de arroz, né, nesse leilão. Também foi feita a denúncia de que instituições que não tinham como participar de um leilão como esse fecharam aí coisas milionárias, contratos milionários, mesmo assim, sem ter a menor condição, sem nunca ter atuado no ramo, um pequeno mercadinho do Amapá fazendo um contrato milionário com o governo. Isso chamou a atenção, foi para os holofotes. Os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto, estão discutindo como resolver a crise criada pelo leilão do arroz. E aí, é bom você lembrar que está sobre suspeita de corrupção já, tá? Então, a CPI, que está sendo instaurada junto ao Congresso Nacional e que já contava com mais de 100 assinaturas até ontem à noite, é justamente para apurar possível corrupção e envolvimento do governo Lula com tal situação. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar agora de eleição 2026, não é de 2024 agora não, 2026. Pois é, essas duas figuras que estão na tela aqui têm de tudo para formar uma aliança pela direita em 2026 e a grande possibilidade de contar com o apoio do Bolsonaro. Pois é, os dois já sinalizaram a possibilidade de junção. Zema acena com chance de chapa com Caiado para a presidência da República em 2026. Pois é, há a grande possibilidade aqui do Zema conseguir fechar um acordo com o Caiado para ser vice do Caiado para 2026 e com o apoio do Bolsonaro. Então, o cenário possível é o seguinte: o Tarcísio de Freitas já fez um pedido para o Bolsonaro que, caso ele vislumbre que não seja necessário ele concorrer à presidência da República em 2026, né, o Tarcísio, caso Bolsonaro continue inelegível, o Tarcísio pediu para que continuasse no governo de São Paulo. Pediu a continuidade no governo de São Paulo. Enquanto isso, o nome que surge e tem um grande alinhamento com o Bolsonaro, os dois são amigos pessoais, o Bolsonaro e o Caiado. E o Zema também já sinalizou apoio aí ao Bolsonaro. Olha só o que diz a matéria do Estado de Minas.
governador mineiro, é um dos nomes possíveis para assumir a vaga de Bolsonaro após a inelegibilidade. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, fez um aceno à possibilidade de montar uma chapa para as eleições presidenciais de 2026, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. O mineiro foi ao estado vizinho para participar do lançamento das pré-candidaturas do seu partido para os pleitos municipais deste ano e em outros eventos políticos. Zema se dispôs a conversar com Caiado para fazer frente à esquerda, disse em entrevista ao jornal Opção. Na minha visão, é uma chapa que eu apoio, tá? Tanto Zema quanto Caiado são figuras que representam bem a direita, são figuras que muitos até criticam o Caiado, que o Caiado não é confiável, ele já teve conflitos com o Bolsonaro no passado por divergência. Mas, pessoal, divergência é assunto que entra na política, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que ainda têm uma certa crítica ao Caiado, mas, para mim, existe uma leva de bons nomes que estão representando bem a direita. Eu posso falar para vocês aqui o Caiado, o Zema, o Tarcísio de Freitas, o Ratinho Júnior, também o Jorginho Melo, ou seja, são nomes que eclodiram com o bolsonarismo e que fizeram uma boa representação nos seus estados. E o que a gente precisa é de gestão séria hoje em dia. E aí ninguém pode discutir que esses governadores não estão fazendo uma gestão séria, bem diferente da gestão federal que a gente vem acompanhando. Bora de Alexandre de Moraes? Vamos falar do STF mais uma vez e correr o risco de ser preso? Brincadeira à parte, vamos lá. Alexandre de Moraes prorroga por mais 6 meses inquérito das milícias digitais. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Esse inquérito das milícias digitais, ele está sendo prorrogado, assim, à torta e à direita, e é um inquérito que nunca tem fim, né? Um inquérito que nunca tem fim. É um inquérito pouco transparente quanto às suas ações, é um inquérito que não apresenta, assim, critérios mais claros sobre como as pessoas são incluídas nesse inquérito, e aí agora, mediante um pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses esse inquérito. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou pela 11ª vez o inquérito das milícias digitais. No despacho, Moraes estende por mais 180 dias as investigações e informa que devem ser realizadas diligências ainda pendentes nos termos previstos do artigo 230 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi publicada nessa segunda-feira. Aberta em junho de 2021, a investigação gira em torno de um suposto esquema organizado de ataques virtuais a políticos e às instituições democráticas. Além disso, recentemente, o inquérito também apura responsabilidade sobre os atos que levaram à depredação dos prédios do Palácio Planalto, né, dos 3 poderes em 2023. Tá. O que chama atenção aqui? Esse inquérito das milícias digitais, que está na mão do Alexandre de Moraes, não tem no seu escopo ali a inclusão de pessoas da esquerda. O Estadão, no editorial hoje do meio-dia, eu falei sobre isso, trouxe uma série de denúncias sobre gabinetes do ódio da esquerda. E nenhum desses está incluído dentro do inquérito das milícias digitais, e eles atuam abertamente desde 2016, 2017. Vocês devem lembrar do caso aqui de um pseudo-humorista aí, que fez uma sátira, né, com Bastardos Inglórios, onde ele simulava o assassinato do Luciano Hang. Nada disso é incluído dentro do inquérito das milícias digitais. Ou seja, deveria mudar o nome para inquérito da direita, né? Inquérito da direita digital. Porque só quem está na direita, né, e faz críticas é que vai parar dentro desse inquérito. Bora falar do Moro agora? Pois é, o Moro está sendo fritado aí, né? O Moro conseguiu unir a direita e a esquerda contra ele, né? Então, assim, é um caso emblemático, um sujeito que saiu de herói e acabou queimando a sua reputação, queimando a sua biografia depois de decisões erradas na política. E aí ele acabou se safando do Supremo Tribunal Federal, né? do Tribunal Superior Eleitoral, perdão,
mediante costuras de acordos para não perder o mandato. Mas isso não quer dizer que o Lula ainda esqueceu o Moro, não. Você lembra da frase do Lula durante uma entrevista onde ele disse que não ia descansar enquanto não fedesse o Sérgio Moro? Pois é. Agora é o CNJ que está na mira do Sérgio Moro, tá? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, acusará Moro de peculato por tentativa de desviar recursos destinados ao Estado brasileiro. Pessoal, peculato é o furto feito por funcionário público. Então, vão acusar o Moro de furto, de ter destinado o dinheiro da Lava Jato para instituições privadas. O Conselho Nacional de Justiça vai sugerir à Polícia Federal que o ex-juiz da Lava Jato e senador Sérgio Moro, do União Brasil, cometeu o crime de peculato por suposto desvio ao destinar recursos da Operação Lava Jato para uma fundação voltada ao atendimento de interesses privados, tá? A informação original do site G1, do site da Globo. Então, se está na Globo, mentira não é, né? Ou melhor, não dá para acusar de fake news. Pelo menos por enquanto não. Vamos lá. Matéria do jornal Metrópolis agora para vocês. Ainda sobre o caso do 8 de janeiro e dos possíveis fugitivos para a Argentina. Brasil pergunta à Argentina se os 143 foragidos do 8 de janeiro estão no país. Pois é, vocês devem estar cientes que um grupo de pessoas acabou fugindo para a Argentina, né? Então, o destino mais procurado para essas pessoas que fugiram do governo foi a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Só que geralmente o pessoal não costuma ficar no Uruguai, porque é um custo de vida bem elevado, bem alto. E assim, tá em período eleitoral, não se sabe se a esquerda vai ganhar, o pessoal foi todo para a Argentina. Então, há aqui uma possibilidade de grande parte das pessoas que fogem, né, dos atos do 8 de janeiro, das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro, estão indo para a Argentina. Acontece que a ministra das Relações Internacionais da Argentina, ela falou que não tem informação nenhuma sobre o paradeiro desses brasileiros que estão na Argentina. Mas a gente sabe que eles estão lá. Os próprios parlamentares, quando estiveram na Argentina pedindo socorro sobre a liberdade de expressão, eles foram acompanhados de 20 foragidos que fugiram do 8 de janeiro e estavam lá. Então, os próprios parlamentares, ao fazer a solicitação lá de que o governo observe com maior carinho sobre a possibilidade de prisões políticas, né, em relação aos presos do 8 de janeiro, observasse com carinho essa possibilidade de dar o asilo político a eles. Então, esse pessoal fez o pedido de asilo político lá na Argentina. Mas a ministra da Argentina lá, né, a Urch, ela disse que não teve qualquer informação. A matéria diz o seguinte: a Embaixada do Brasil na Argentina perguntou formalmente ao país, na última sexta-feira, se 143 foragidos da justiça brasileira estão no território vizinho. Os nomes são de pessoas investigadas nos atos de 8 de janeiro. O pedido enviado à Argentina foi formalizado por meio do encaminhamento de um ofício do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, foi informado que o número de foragidos do 8 de janeiro é de 159. O total se refere a investigados e condenados. Naquele dia, 50 mandados de prisão foram cumpridos no âmbito da Operação Lesa Pátria nas seguintes unidades da Federação. Aí foi em Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Distrito Federal. Pois é, eu tô aguardando para ver se vai ter maiores informações, se a Argentina vai fornecer o asilo político para o pessoal que está lá na Argentina, né? Lembrando que essa solicitação foi só para a Argentina, os demais países que eu citei não teve essa solicitação aí, tá bom? Vamos ainda de matéria do Metrópolis também sobre o STF, né? Proibição da saidinha será julgado diretamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois é, meu amigo, rapadura é doce, mas não é mole não. O Congresso Nacional, através da oposição, lutou muito, atendendo ao pedido do povo, ou seja, o povo, a população
quer o fim das saidinhas e quer bandido cumprindo pena. Mas parece que não é muito bem o que o governo Lula quer e nem o que o Supremo Tribunal Federal quer. Porque foi aprovado o fim das saidinhas e já entraram com o pedido de inconstitucionalidade, né, sobre a aprovação. E olha só que absurdo, o governo Lula, ele vetou essa questão das saidinhas. O Congresso derrubou, ou seja, o Congresso teve que atuar 2 vezes para falar, olha, é o pedido do povo, é o que o povo quer. E aí foi para o Supremo Tribunal Federal, que tem o risco agora de derrubar. E quer derrubar como? Quer derrubar no plenário, ou seja, não vai dar a possibilidade de discussão para falar que foi uma decisão liminar aqui ou outra ali. O Edson Fachin já falou diretamente que vai ser no plenário. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a ação que questiona a constitucionalidade da lei que proíbe as saidinhas temporárias de presos, as chamadas saidinhas, será apreciada diretamente no plenário da Corte. A ação direta de inconstitucionalidade, de autoria da Associação Nacional da Advocacia Criminal, pedia inicialmente uma liminar para suspender as alterações da Lei 14.843, que modificou a LEP, né, que é a Lei de Execução Penal. Então, a grande questão é que a gente tem que deixar muito claro, a digital dessa ação, embora aí seja pela Associação dos Advogados Criminais, a digital é do governo Lula. Então, sempre que você vê uma notícia sobre criminosos cometendo crimes em saidinha, não se esqueça que a digital é do governo Lula. E ponto, tá? E ponto. Não tem mais o que dizer. É a digital do governo Lula, que são eles, sem sombra de dúvidas, que estão lutando muito, mas muito mesmo, para manter aí, né, as saidinhas dos presos. E é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que gostou. E, pessoal, a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? Às 7 horas da noite a gente traz mais um conteúdo para vocês, para a gente discutir um pouquinho, para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo aí na política brasileira, né? Você vê que o dia hoje está repleto de informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Obrigado. Se puder dar um like, curtir, compartilhar, isso ajuda muito o canal. Comenta se esse formato é bom para você, tá? Esse formato dos vídeos, porque vocês viram que eu fiz 2 formatos. O do meio-dia teve um formato diferente, e esse aqui teve outro formato. Comenta para mim qual dos 2 formatos você gosta mais, que a gente está aprimorando. Lembrando a vocês que esse aqui também foi gravado pelo celular para trazer o conteúdo aí para vocês. Fechou? Obrigado, fica com Deus, até o próximo editorial.